Amados, bom dia, queridos. Que a graça do nosso bom Deus, que vem direto do trono dele para cada um de nós, a graça que nos salva, que nos salvou, a graça que nos educa, nos instrui a andar na justiça, a graça do nosso bom Deus que nos capacita, nos fortalece, esteja com cada um de nós, amados, nessa manhã do dia 31 de dezembro de 2025. Estamos terminando o ano. Glória a Deus, né, gente? Mais um ano que se fecha, um novo ciclo que começa, e nós estamos tendo essa oportunidade diária, nesses ciclos diários também, de estarmos nos alimentando da palavra de Deus. E isso é muito importante, queridos, porque quando nós olhamos para a história do povo de Deus, relatada no Antigo Testamento, e também quando fazemos a observação do nosso dia a dia, nós vemos que a tendência, queridos, ao desânimo, a tendência a nos acomodarmos aos padrões desse mundo, a tendência de assumirmos compromissos mais importantes do que com a nossa eternidade, com o nosso Senhor, ela é a regra. Por isso nós precisamos estar diariamente, sempre, de novo, amados, buscando a palavra do Senhor, diariamente, para que a gente não seja levado por essa correnteza do mundo para longe de Deus. E nós estamos trabalhando nessa semana com a questão da justificação. E nós temos 3 perguntas que nós precisamos responder, não só, queridos, em termos intelectuais, mas no nosso coração. São 3 perguntas que, quando nós temos a resposta a essas perguntas e nós vivemos essas respostas, nós podemos ter a certeza de que nada mais importa. As respostas a essas perguntas é o que nos sustenta, é o que nos traz vida eterna, e tudo mais é menos importante. A primeira pergunta, queridos, que nós precisamos, que eu gostaria que a gente pudesse pensar, é o que custou a nossa justificação? Qual foi o preço? O que é a nossa justificação? Veja, Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho das boas novas, ou do Evangelho, porque é poder de Deus em ação para a salvação. Nós fomos justificados. Como Deus, sendo justo, pode inocentar alguém que é culpado? Como um Deus, que é fonte de toda justiça, pode olhar para alguém que é culpado dos seus pecados e torná-lo justo diante dele? É isso que o Evangelho revela. Ele explica como que acontece isso. E como é que acontece isso, queridos? 2 Coríntios 5:21, o texto diz que Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelos nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Gálatas 1:4 diz que Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar desse mundo mau, como Deus havia planejado. 1 Pedro 2:24 diz que Jesus carregou os nossos pecados sobre o seu corpo naquela cruz, para que nós morrêssemos para os pecados e fôssemos justificados. O nome disso, queridos, é Evangelho. Sabemos essas verdades, já ouvimos essas verdades, mas a pergunta é: nós temos vivido essas verdades? Esse foi o preço da justificação. O sangue e o corpo do Filho de Deus. Precisamos, queridos, orar, pedir pela misericórdia de Deus, para que nós possamos entender a fundo essas verdades, ao ponto dessas verdades transformarem a forma como nós vivemos. Muitos recitam essas verdades, falam essas verdades, mas não entendem essas verdades. E não entendem porque essas verdades não transformam o modo como eles vivem.
se nós não somos transformados na nossa relação com o pecado, na nossa relação com o próprio Deus, na nossa relação com o mundo, por essas verdades, se o nosso relacionamento com o pecado continua sendo leniente, indulgente, se a nossa relação com Deus é uma relação sem compromisso, distante, se a minha relação com o outro é uma relação egoísta, centrada em mim mesmo, e eu continuo vivendo assim, é porque eu não entendi. É porque verdadeiramente eu não creio. O Evangelho, então, não me alcançou. Por mais que eu seja um bom membro de igreja. Agora, queridos, eu queria que nós pudéssemos pensar um pouco por que esse preço foi pago. O que motivou Deus a tomar essa iniciativa de enviar Jesus Cristo? O próprio Jesus, por que ele se ofereceu? Tudo que nós fazemos tem uma motivação básica. Tem algo que nos move, que nos direciona, que nos dá disponibilidade para fazer aquilo. Com Deus não é diferente. O que motivou Deus a pagar tão alto preço para que nós fôssemos justificados? João 3,16, texto responde de forma absoluta essa pergunta. Porque ele nos amou. Ele nos amou. Deus quer ter um relacionamento conosco. É a intenção de Deus. Já falei algumas vezes para os irmãos, Gênesis 3,9, depois da queda, quando Deus pergunta para Adão onde ele está, é Deus buscando o relacionamento. Onde é que você está, Adão? Você não está mais comigo, você pecou, você me desobedeceu. E logo depois, Gênesis 3,15, Deus já faz a promessa da vinda de Jesus. Zacarias 8,1 diz assim: a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, ao profeta Zacarias, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Sião. Sião representa o povo de Deus no Antigo Testamento e agora nós também. É um amor tão grande que me leva à indignação contra seus inimigos. Então, queridos, quando nós pensamos no preço que foi pago, o que é um corpo de um inocente sendo deixado numa cruz, sangrar até morrer, ter o seu corpo moído? Quando nós pensamos o porquê que Deus fez isso, foi por amor. Ele queria resgatar o povo para que nós pudéssemos estar com ele por toda a eternidade. Agora, para quê, queridos, que ele nos justificou? Qual o objetivo? Sabemos, queridos, que tudo é feito para a glória de Deus, né? Tudo é feito para que nós possamos viver para a glória de Deus, como tem Efésios 2,5, estamos nós mortos, nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso, propósito, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Tudo é feito para a glória dele. O porquê é por amor, o preço foi preço de sangue e é para a glória dele. Agora veja, o que nós precisamos fazer de concreto? O que Deus requer de nós? O que Deus espera de nós? Amados, é o melhor para nós mesmos. Nós temos tantas teologias aí, queridos, tanto engano, tanta distorção. É algo assim que é difícil até de ver, sabe? De ouvir essas mensagens, essas pregações, que exigem sacrifício financeiro, que fazem barganha, que prometem coisas muito inferiores àquilo que Deus já nos proporcionou, que é a vida eterna, sermos justificados, adotados, regenerados. Reduz o evangelho a coisas, por mais importantes que sejam os nossos sofrimentos diários, são coisas pequenas, diante daquilo que ele já nos deu. Então, essa distorção toda que tem do evangelho, né, amados? Então, fazendo barganha com Deus, para que Deus te abençoe numa situação específica de prosperidade, de cura, muito inferior àquilo que Deus já nos prometeu. E isso tem escravizado as pessoas. Mas o que Deus requer de nós? Sacrifício. O único sacrifício que ele requer é que abandonemos o pecado. Por
que Deus requer de nós? Vamos ver alguns textos aqui em Zacarias 1:2 diz assim: Eu, Senhor, fiquei extremamente irado com seus antepassados, portanto digo ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Não seja como seus antepassados, que não quiseram me dar ouvido nem atenção. Assim diz o Senhor dos Exércitos, deixe os seus caminhos maus, abandone suas práticas perversas. Percebe, queridos? O que Deus requer de nós é o melhor para nós mesmos. Zacarias 7:8. Então Zacarias recebeu essa mensagem do Senhor. Julguem com justiça. Diga para o povo, julguem com justiça. Mostre compaixão, bondade uns pelos outros. Não oprimam as viúvas, vivam de forma justa, nem os órfãos. Não tramem o mal uns contra os outros. Zacarias 8:16. Isso é o que vocês devem fazer. Digam a verdade uns aos outros. Trabalhem pela paz. Não tramem o mal. Não se agrade da mentira, dos juramentos falsos. Percebem, queridos? Quando nós olhamos tudo que Deus fez, o preço que foi pago para que nós possamos viver de forma justa, o motivo é porque Ele nos ama e quer nos resgatar, Ele quer que nós vivamos em aliança com Ele para toda a eternidade. E o que Ele requer de nós? Que nós vivamos de forma justa, sejamos humildes, andemos de forma a glorificar o seu santo nome. E o que afasta muitos, né, gente? É o orgulho, né? Abacuque 2:4 diz assim: olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmo confiam. Os justos, justificados, porém, viverão pela sua fidelidade a Deus. O que afasta um homem de tão grandes bênçãos é tão somente o orgulho, a arrogância, aquilo que vai destruir. Aquilo que nos afasta de Deus é o mesmo que nos destrói. Aquilo que nos aproxima de Deus é aquilo que nos dá vida. Então, amados, pensemos sobre o preço que foi pago, a motivação da nossa justificação, o preço que foi pago para sermos justificados, é a motivação, e o que Deus requer de nós. Vivamos para a glória dele, abandonemos o pecado, amemos, tenhamos compaixão, misericórdia, abandonemos os pecados que nos afastam do Senhor, o orgulho, a ira, a inveja, a maledicência, a justiça própria, coisas que muitas vezes estão na nossa vida e a gente permite que essas coisas continuem lá. Amém, amados? Então vamos orar, agradecer ao Senhor. Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Deus, mais uma vez, pela tua palavra que chega até nós. Agradecemos ao Senhor por esse alimento diário que mostra o que realmente importa para as nossas vidas. Saibamos que nós somos amados pelo Senhor ao ponto de sermos chamados de seus filhos. E o que o Senhor requer de nós? Que nós vivamos de uma forma que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Nos ajuda, Pai, a nos apropriar dessa verdade e vivermos de acordo, Senhor, de forma coerente com a eternidade que nos espera. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amados? Um dia abençoado, queridos. Amanhã, se Jesus não voltar, estamos aqui de novo, tá bom?